as palmas. Tu estás assentado sobre os querubins, te entronizamos. Tu estás entronizado em meio aos serafins. Tu estás aclamado por anjos, enche esse lugar. Peça a Ele com fé. Tu estás assentado sobre um trono de glória, Jesus. Tu estás entronizado sobre nós, sobre os louvores do teu povo, sobre este lugar, Senhor. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Peça pra Ele, enche as nossas vidas, Senhor. Vem neste lugar. Senhor, vem neste lugar. Preenche os nossos corações, Senhor. Envolve-nos com a Tua presença. Inunda-nos, Senhor, com a Tua presença, Senhor. E enche esse lugar. E enche as nossas vidas, Senhor. Jesus, cante o nome dele. Jesus, Jesus. Dá um aplauso mais forte. Pode se assentar. A alegria, ela tem mão dupla nessa história. Eu também estou muito alegre por estar aqui. Eu sempre, quando vou, eu falo, Deus, será que um dia eu volto? Porque, na verdade, eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E Deus faz a minha agenda para cumprir essa missão. E eu falo, Pai, será que eu volto? E voltar para mim é muito bom. É muito bom reencontrar vocês. É muito bom ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Ver que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? E que a boa obra que Deus começou, Ele vai concluir, Ele vai completar. Quando eu entrei por aquela porta, estava cantando um cântico do amor de Deus. Quando a pastora Tainã foi chamada para orar, ela falou do amor de Deus. Quando o pastor Diogo me apresentou, ele disse que é mais uma manifestação do amor de Deus, nos permitir esse reencontro, estarmos juntos. E eu quero falar desse amor para você nessa manhã. Você sabe, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é uma assinatura do amor de Deus por nós. Ela está rasgando os céus, essa assinatura, ela está rasgando a terra, ela está gritando, eu te amo. O amor de Deus por nós, queridos, ele é incondicional. O amor de Deus por nós, quando lemos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, nós entendemos que mesmo longe do filho, porque o filho estava fazendo tudo errado,
E a presença do Pai é condicional. O Pai é santo e para estarmos perto dele precisamos estar limpos. Mas mesmo enquanto o filho estava sujo, o filho estava sendo amado pelo Pai. O Pai não desistiu de aguardar a volta do filho. O Pai não parou de amar o filho. Quando o filho volta, ele pensa: nunca mais eu vou estar no mesmo lugar que eu estava antes, porque eu me perdi na sujeira. E ele vem com planos de voltar, porque descobre que o melhor lugar é a casa do Pai, mas ele não vem acreditando na restituição. E ele ensaia no meio do caminho, ele diz assim: pequei contra os céus, pequei contra o meu Pai, voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Em outras palavras, aquele moço pensou: é melhor ser trabalhador na casa do meu pai, mesmo não tendo mais o privilégio de filho, porque eu peguei a minha herança e acabei com ela. Mesmo não tendo o privilégio de voltar e ter a alegria da autoridade de filho, da proteção de filho, da presença do meu pai, mas mesmo que eu esteja nos arredores servindo meu pai, é melhor voltar para a casa dele do que viver longe dele. E ele ensaia esse discurso: voltarei para a casa do meu pai, direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E eu creio que aquele rapaz veio ensaiando aquele discurso pelo caminho. Eu vou dizer isso assim, assim, assim. E vou chegar e vou dizer: Pai, pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E quando você lê a parábola do filho pródigo, ele só consegue dizer a primeira parte da frase: Pai, pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele pronuncie: trata-me como um dos teus trabalhadores, ele recebe a grande restituição da acolhida do Pai. O Pai bota o anel no dedo, autoridade, bota a capa, proteção, bota as sandálias, direção. Você voltou para o lugar, meu filho. Vamos colocar o passado no lugar do passado. Você não é mais um filho longe, você é um filho em casa outra vez. E quando nós olhamos para esse amor, igreja, nós estávamos, quem não nasceu num lar cristão, quem converteu-se no meio do caminho da vida, nós estávamos vivendo o que o filho pródigo viveu, comendo a bolota dos porcos, vivendo dos pratos sujos que Satanás nos oferecia. Estávamos vivendo em abismos e abismos, e um abismo chamava outro abismo. E um dia nós entramos por uma porta, que é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. E quando entramos por essa porta, nós experimentamos um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, ele diz, a verdade e a vida. Encontramos a verdade, as mentiras do diabo foram desmanchadas, e nós encontramos a vida que só em Cristo Jesus existe. Isso é resultado do amor de Deus. Um amor que tinha só uma via. Só Deus nos amava, nós não o amávamos. Quando Ele nos amava, muitos de nós éramos blasfemos. Nós falávamos dele o que não é certo. Adorávamos outros deuses. Confiávamos em outras fontes de poder. Tudo aquilo que fere o coração dele era praticado por nós. Mas ele nos amava ainda assim. E quando Deus prepara a vida eterna para nós, quando olhamos para o projeto da eternidade, nós entendemos o que é esse amor eterno. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Com benignidade ele nos atrai. Agora, outro dia, eu estava questionando, não questionando, indagando. Por que Deus fez o mundo? Ele ama o mundo de tal maneira
que deu o Filho para salvar o mundo que jaz no maligno, o mundo que tem um príncipe desse mundo que é o adversário dele. Ele tem presciência das coisas. Deus vê antecipadamente o que vai acontecer. Por isso ele pode falar do Apocalipse, por isso ele pode falar dos dias finais, porque ele já viu, ele já desenhou o tempo que virá. Passado, presente, futuro para ele, mesma coisa. Nós vemos o presente, temos uma vaga lembrança do passado, mas não sabemos nada do futuro. Para ele, passado, presente e futuro é tudo igual, por isso ele é o eu sou, ele não é o eu fui, não é o eu serei. Por que ele fez o mundo? Eu comecei a indagar, por que o Senhor fez o mundo? Por que o Senhor não fez o homem no céu? Por que o Senhor já não nos fez lá? Lá é o nosso destino e é a nossa origem. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Volta, eu volto para o Rio de Janeiro amanhã, porque eu vim de lá. A minha origem, o meu destino não estão aqui. Eu estou aqui de passagem. Por que Deus escolheu dessa forma? Por que Deus não fez os homens e os anjos no céu? Porque os anjos foram feitos lá e foi criado um planeta para nós sermos colocados. Por que Deus precisou planejar a salvação do homem antes da fundação do mundo? Você conhece a carta aos Efésios? Está escrito que antes da fundação do mundo nós somos abençoados nas regiões celestiais com bênçãos espirituais, dentre elas a nossa salvação. Em Cristo Jesus fomos predestinados filhos. Então, antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Haja cruz. Porque ele proveu a crucificação do filho dele antes de fazer o homem. Ele viu a queda do homem antes de fazer o homem. É como alguém que vai adotar um filho e você fala, mas você vai adotar esse menino vai destruir a sua vida, vai ferir o seu coração, vai fazer tudo errado e você vai adotar esse menino. Podemos perguntar para Deus, como o Senhor faz o homem sabendo que o homem ia se virar contra o Senhor? Como que o Senhor formou o homem? A sua imagem, a sua semelhança? Preparou o ambiente onde o colocaria? Queridos, a terra é uma dádiva de Deus para o homem. Quando você vê a palavra dizer, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, você acha que era bom para ele o que ele estava fazendo? Quando Deus faz o mar, viu Deus que era bom? Deus talvez vá tomar um banho de mar aí, comer um peixinho frito na beira da praia. Não foi para ele. Viu Deus que era bom quando cria um sistema de plantas, flores, frutos, água de coco. Você imagina que Deus pensou um dia, eu vou tomar uma água de coco, então é bom fazer água de coco. Viu Deus que era bom para o homem que ele criaria, que ele faria, que ele colocaria na terra. Ele fez o cenário do homem como uma mamãe faz o quartinho do seu filhinho. Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre tudo. Quando Deus fala essa palavra, tenha ele domínio sobre tudo, tudo já havia sido criado. Todos os animais, todas as plantas, tudo que existe no mundo natural já havia sido criado, e Deus coloca o homem para dominar sobre tudo que foi criado no mundo natural. Deus criou outro mundo e colocou um filho lá. Ele tinha o seu mundo, o mundo espiritual. Mundo espiritual, região celestial. Por que Deus fez isso? Por que Deus colocou o homem na terra sabendo da queda do homem? Porque ele viu a queda do homem antes de fazer o homem, repito isso.
Antes da fundação do mundo, ele viu a queda do homem. Por quê? Eu não tenho respaldo de versículo para te dizer, mas eu creio no que eu vou te dizer. Existem coisas espirituais que Deus nos dá, que são chaves espirituais. São revelações espirituais. Às vezes Jesus estava com os seus discípulos, falava em parábolas, por exemplo, coisas do cotidiano, coisas corriqueiras, mas ele não estava falando de coisas corriqueiras. Haviam revelações do reino de Deus implícitas, subliminares, no meio das parábolas. Um dia um discípulo falou: por que o senhor fala em parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Parábolas, então, não eram historietas. Parábolas eram segredos escondidos dos mistérios do reino de Deus. Ele dizia mais para vocês, eu explico para os discípulos, ele explicava. E nós somos discípulos. Por isso Deus foi nos dando revelação, entendimento das coisas espirituais, discernimento. Só pelo Espírito podemos discernir coisas espirituais. E eu olhei para a história toda. Eu olhei Deus no seu lugar de habitação, na sua glória, na sua majestade, cercado de anjos que desde aquele tempo já cantavam a santidade de Deus. E você conhece a história, um anjo de luz, querubim ungido, um anjo chamado Lúcifer, portador da luz, que assistia diante de Deus, um anjo que via Deus face a face, um anjo que sabia toda a dimensão da majestade de Deus, e foi ungido por Deus. Esse anjo caiu, ele escolheu o pecado, ele escolheu a rebelião. Eu acho que já falei aqui em outra ocasião, o dia que Deus me mostrou que a unção não imuniza ninguém para a queda, mas o temor de Deus imuniza alguém para a queda. E o temor não é medo de uma espada afiada na cabeça, é o medo de perder a presença de Deus. O dia que o querubim ungido resolveu rebelar-se contra a autoridade de Deus e pecou, ele foi expulso do céu. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele teve dupla condenação. A primeira parte da sentença condenatória dele foi: saia da minha presença. Houve peleja no céu, ele foi expulso do céu. Mas tem uma segunda parte dessa condenação. Vai arder num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. O inferno não foi preparado para os homens. O inferno é um lugar de presídio de Satanás. Quando Jesus fala em Apocalipse: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno, com essas chaves Satanás será aprisionado por toda a eternidade. É o que está escrito em Apocalipse 20:10. Quando eu vejo folia das trevas, quando eu vejo os lugares de santuários, de cultos a demônios, quando eu vejo lugares onde ele é entronizado em abóbadas de ouro, eu passo e falo: olha, bote ouvidos para ouvir, Satanás. O que te espera na eternidade não é um templo bonito, não é um corredor de avenida enfeitado de flores, não é uma praia cheia de oferendas. O que te espera por toda a eternidade é um lago de fogo e de enxofre. Não esqueça disso. Não esqueça disso. A condenação de um anjo de luz, porque pecou, foi separar-se de Deus eternamente. Isso já é desgraça demais. Mas tem um aditivo, um agravante nessa condenação. Vai ficar separado em tormento. É um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade.
E aí eu entendi, igreja, Deus fez o homem longe dele. Deus fez o homem em um planeta natural. Deus fez o homem num lugar onde ele não pode ver Deus, na plenitude da sua majestade, na grandeza da sua santidade. Ele não pode por inteiro reconhecer quem é Deus, porque vai pecar também. E se ele tiver a informação completa da grandeza de Deus e ainda se escolher pecar, não tem restauração para ele. Lúcifer não teve restauração, porque ele conheceu Deus face a face. Não há desculpa para ele. Não há desculpa, eu não sabia que o Senhor era assim. Eu não sabia que a tua santidade era tão grande. Eu não sabia que o Senhor é perfeito. Ele não pode ser isso. Deus amou o homem quando já fez o homem lá longe. O homem vai pecar. O homem vai cair também. Vai perder a minha presença. Eu vou ter que tirar o homem da minha presença. Eu acho que Satanás, quando viu a queda do homem, que ele conseguiu induzir o homem ao pecado, ele deu pulos de alegria. Ele disse, ok, eu consegui. O homem também, formado à imagem e semelhança de Deus, Deus preparou um ambiente, fez um filho, colocou lá. Eu vou levar esse homem a pecar. E o Deus que me condenou vai condenar esse homem. E a condenação que eu recebi será dada a esse homem. E eu creio que ele foi ouvir a primeira parte da sentença, quando Deus tira o homem do Éden. Sabe o que é Éden, igreja? Éden é presença de Deus. Deus tira o homem da sua presença pelo pecado, pela escolha do erro, pela desobediência. E Satanás deve ter oriçado todo o inferno para dizer, agora escuta, porque ele vai falar a segunda parte da condenação. A primeira parte é sai, e a segunda parte vai arder no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E qual não foi a surpresa do diabo? Quando, depois de fazer a primeira parte, Deus falou, da barriga da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Deus disse, não será irremediavelmente condenado no seu pecado. Vai ter salvação para ele, vai ter redenção para ele. Eu vou enviar o meu filho para a terra, meu filho vai morrer no lugar dele, meu filho vai derramar o sangue que vai comprar ele de volta para mim. E na cruz do Calvário ele vai ser redimido e vai poder viver comigo por toda a eternidade. Queridos, você entende isso? Eu creio isso no meu espírito. Eu creio. Eu creio, e quando você lê a unção messiânica, a unção que veio sobre o Filho, Isaías 61, agora nós vamos ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas de salvação. Enviou-me a restaurar os feridos de coração. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se dê glória, vestes de louvor em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, alegria em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os antigamente destruídos, renovarão cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Esse texto é profético,
escrito 700 anos antes da vinda de Jesus. O profeta Isaías escreveu que viria um, sobre quem viria o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito viesse sobre este, que está sendo anunciado, haveria uma unção sobre ele. Uma unção para perdoar pecados. Uma unção para libertar das garras do diabo. Uma unção para curar as feridas da alma. Uma unção para restaurar famílias. Uma unção para restaurar cidades. Esta é a profecia do ministério do Messias. Um dia ele estava numa sinagoga. Lucas capítulo 4 conta isso. E ele abriu o livro para ler. E leu isto que eu acabei de ler para você. Leu a profecia que estava em Isaías 61. Olhou para o povo. Fechou o livro e falou: eu sou o cara. Hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Aquilo que vocês estão lendo há 700 anos, hoje se tornou realidade. Eu sou esse sobre quem o Espírito viria para trazer para a terra essa autorização do céu para perdoar pecados, para libertar cativos, para curar feridas, para restaurar famílias, para fazer tudo novo. Aquele povo não entendeu. Quando ele disse: eu sou o cara, e hoje se cumpre o que está profetizado há 700 anos. Eles quiseram jogar Jesus de um despenhadeiro, quiseram apedrejar Jesus. Eles não entenderam que estava no meio deles, ao vivo e a cores, a manifestação expressa do amor de Deus. Eles não entenderam que Deus tinha mandado seu próprio Filho ao mundo para salvar o perdido. Que Deus estava dizendo: olha, tudo bem, você pecou e eu já sabia que você ia pecar. Tudo bem, você destruiu a sua casa, eu já sabia que ia fazer isso. Tudo bem, você deu para Satanás cartas na manga para ele te matar, roubar e destruir. Mas eu estou enviando meu Filho do céu para destruir as obras do diabo. Para mudar a sua história. Para transformar o seu viver. Queridos, só depois do Rio Jordão, só depois do batismo, onde a Trindade veio ao mundo, Pai, Filho e Espírito Santo ali no Jordão, trouxeram para a terra essa unção messiânica. A voz do Pai era ouvida dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito descia em forma de pomba e o Filho estava em carne. Nessa hora vem para a terra a unção messiânica. Só depois daquele momento que o Pai permite que ele tenha um confronto com o diabo. O Espírito leva ele ao deserto para ser tentado depois do batismo. Por quê? Porque agora tem a unção de autoridade contra o império das trevas. Porque agora se completa o plano de Deus. Deus envia o seu Filho unigênito e depois ele envia toda a autoridade do céu para transformar a terra para aquele Filho. Queridos, quando você entende isso, você vê o tamanho desse amor de Deus. Deus não diz: ok, você que está preso no cativeiro, foi a tua escolha, fique lá. Você que escolheu contaminar-se com as drogas, é a sua escolha, fique lá. Você tem livre-arbítrio para fazer o certo e o errado. Você escolheu deixar sua família, seus filhos, estarem na mão de um abusador hoje, é a sua escolha. Eu ainda faço muito de não te colocar num lago de fogo de enxofre agora, te dou a chance de ser colocado depois dessa caminhada na terra. Mas não foi isso que ele fez. Ele enviou o Filho dele. A cruz é uma loucura tão grande, igreja, para os que perecem.
A cruz é uma loucura tão grande. Quando eu penso na cruz, eu viajo na minha imaginação. Eu imagino assim, você tem uma dívida num banco de 10 bilhões de dólares. E você não tem um tostão para pagar. Você não tem como pagar. Você vai ser preso, vai perder tudo que tem, vai perder sua família, vai perder seus bens. Você não tem um tostão para pagar essa dívida. Aí aparece um benfeitor lá no banco. Procura o gerente e fala, olha, eu sei que Tânia deve tudo isso. Está aqui o cheque, eu estou deixando o cheque para pagar a conta dela. O gerente leva um susto. Que doido é esse que vai pagar uma conta tão grande? Mas o gerente não pode zerar a minha conta, a minha dívida. O meu contrato, eu assinei, faz lei entre as partes. Em direito, isso não é possível acontecer. Para que a minha dívida desapareça, tem que ter a minha anuência, a minha concordância. Eu tenho que concordar que alguém pague essa conta e termine com esse contrato. E aí o gerente manda me chamar, você quer que pague essa conta para você? Aí algumas pessoas dizem, eu vou pensar. Vamos ver, talvez amanhã. É isso a cruz. O homem pecou, destituído foi da glória de Deus. O homem pecou e por causa disso tinha que viver separado de Deus para sempre. Mas Deus manda o Filho semelhante ao homem. Aquele que existia antes da fundação do mundo, revestido de glória, poder, majestade. Quando ele ora a oração sacerdotal, ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Por que tudo isso? Para eu voltar para casa. Para eu voltar para o Pai. Para eu voltar para a minha origem. Minha origem é o coração de Deus. O meu destino pode ser o coração de Deus. Se eu aceitar esse amor, se eu aceitar esse amor incondicional. Você conhece a minha história? Quando Deus encontra comigo, vai me catar no lixo, vai me catar no pior lugar da minha vida. Eu não tinha nada de bom, nada. Mas Ele me amou na minha sujeira. Me amou do jeito que eu estava, onde eu estava. E me alcançou. E cada uma aqui tem uma história. Ele nos amou primeiro, igreja. Que amor é esse? Que amor é esse que não leva em conta o que eu fiz de errado, mas quando eu me arrependo, é como se tivesse zerado a conta, não devo mais nada. E o que eu pago por essa graça, por esse benefício? Nada! Eu preciso apenas anuir, eu preciso apenas concordar. Ok, Deus, eu concordo que o Senhor me ame. Eu concordo com o sacrifício do teu filho por amor a mim. É só isso que precisa. Que amor é esse, igreja? Quando você pensa que o Filho de Deus, revestido de glória, poder e majestade, abdicou de tudo isso e vem para a cruz, aonde é o pior lugar do universo, lugar de maldito de Deus, o Filho de Deus torna-se maldito de Deus para mudar a nossa sorte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar o mundo. Agora eu preciso entender, depois de receber esse amor, igreja, depois de receber tão grande salvação, depois de ter a mudança da minha história, não é mais a menina que queria matar o pai, não é mais a menina que queria ser uma prostituta, não é mais a menina que odiava o mundo, odiava seus pais. Depois que eu recebo isso, eu preciso entender que o mesmo Espírito que veio sobre o Filho para trazer a assunção para a terra, é o Espírito que foi dado para mim. A mesma unção messiânica veio sobre a igreja, ou deve vir sobre a igreja. A mesma unção que restaura a cana quebrada deve vir sobre a igreja.
Eu recebi um galão desse tamanho de água fria, gostosa. E agora eu não vou saber dar um copo d'água para o necessitado. Eu recebi um grande amor. Eu recebi uma grande dádiva, um grande perdão, uma grande restauração. Eu recebi a alegria de ver a salvação da minha família. A minha mãe estava drogada em cima de uma cama quando eu me encontrei com Deus. E a minha mãe morre com o Senhor. O meu pai era o homem mais promíscuo que eu conheci e morre com o Senhor. E o meu irmão estava louco porque usou drogas muito tempo e pirou. E hoje está com o Senhor. Ele não só cuidou de mim, mas Ele fez cumprir uma promessa na minha vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não tem ninguém mais na macumba, não tem ninguém mais no candomblé, não tem ninguém mais no espiritismo, não tem ninguém mais na prostituição. Acabou. Aí eu recebo tudo isso. Para quê? Para ser um instrumento de Deus nessa terra. A unção messiânica está sobre mim. E eu preciso restaurar a cana quebrada agora. Eu preciso cuidar de cada um que chega doente. Eu preciso replicar esse amor na terra. A igreja tem a unção messiânica sobre ela. O Espírito de Deus que veio sobre Jesus para manifestar o amor de Deus na terra. É o Espírito que está sobre a igreja. É o Espírito Santo. Não é um Espírito que vem para eu tremer, para orar em línguas, para eu cair apenas, ou para me dar dons. Mas é um Espírito que vem para trazer o coração do Pai para o meu coração. Espiritualmente, eu posso discernir as batidas do coração de Deus. Espiritualmente, eu posso sentir o que Deus sente quando eu vejo uma pessoa caída, como eu vi dormindo embaixo de uma árvore vindo para cá. Espiritualmente, eu posso ter misericórdia por aqueles que estão perdidos, indo a passos largos para o inferno. Queridos, o maior desafio que nós temos como igreja não é lugares bonitos para congregar, não é equipamentos de primeira qualidade, não é casa cheia. O maior desafio que nós temos é o povo que está lá fora. É o povo pelo qual Jesus morreu e eles ainda não sabem disso. Eles ainda estão fazendo sacrifício com sangue de bode, de galinha, porque eles não sabem que um sangue foi derramado na cruz por eles. Talvez eles estejam cegos espiritualmente, porque eles conhecem um Jesus que é bebezinho no Natal. Ou está numa manjedoura, ou está nos braços de uma mulher. Depois eles conhecem esse mesmo Jesus de pendurado numa cruz. Morto, arrebentado, torturado. E depois que esse Jesus foi morto na cruz, eles não têm notícia da ressurreição, apesar de dizer que tem. Mas as nossas atitudes mostram as nossas crenças. Se eu comemoro a Semana Santa, a crucificação, ou a paixão de Cristo, e 2 meses depois, no Corpus Christi, eu carrego o Cristo morto pelas cidades, porque tem a procissão do corpo de Cristo morto. Corpus Christi é corpo de Cristo morto. Ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa e ele está morto no mês de junho ainda no Corpus Christi. Ele nasce no Natal, ele morre na Páscoa e ele está morto ainda no Corpus Christi. Ele nasce no Natal e morre na Páscoa. Esse é o Jesus que eles conhecem. Eles não conhecem um Jesus que restou dentre os mortos, que está sentado à destra de Deus e que com o seu sangue nos comprou para nos constituir reis
e sacerdotes para reinar sobre a terra. Porque está escrito: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto. E com o seu sangue, comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então quando Pedro fala: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Ele está falando com todo o povo de Deus. O texto de Apocalipse que diz: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Diga eu também. Diga eu também. Comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Diga eu também. E te constituiu rei e sacerdote, para você reinar sobre a terra. A parte do rei como é, Diogo? A parte do rei é a parte do governo, é a parte da autoridade, é a parte do mundo natural. É o seu negócio, é o seu trabalho, é a sua casa, é aquilo que você está vivendo nesta terra. E a parte do sacerdote? Como eu posso ser sacerdote? Eu posso atrair o céu para a terra. Eu posso, pela unção messiânica sobre a minha vida, fazer com as pessoas aquilo que foi feito comigo. Curá-las, libertá-las, tratar delas, recebê-las na sujeira que elas estão e não apontar o dedo para elas, não acusá-las. O sacerdote sacrifica pelo povo. Jesus estava andando com os pecadores, comendo com eles, e foi criticado pelos fariseus. Esse cara aí come com pecadores e anda com eles. Jesus responde pela parábola do filho pródigo. Jesus responde à crítica dos fariseus com 3 parábolas. Parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, ao contrário do que a gente pensa, Jesus não está falando do filho que se arrepende e volta para casa. Jesus está falando do filho que está em casa e que não está conectado com o céu. Do filho que está em casa e não sente a dor do coração do pai, porque tem um perdido na rua. Do filho que está em casa e quando o perdido chega, não se alegra porque o perdido chegou. Do filho que está em casa e exige que o pai não receba com festa o pecador que se arrepende. Jesus está dizendo para os fariseus: vocês têm uma graça. Deus está oferecendo uma graça. Vocês têm conhecimento bíblico. Vocês têm conhecimento das escrituras. Vocês têm conhecimento da palavra, mas vocês não ofertam isso para ninguém. A unção messiânica, igreja, que veio um dia do céu para a terra para salvar o mundo. A unção que veio para salvar o mundo é a unção que está sobre a igreja. E eu tenho uma notícia para te dar que é pesada. Você não encontra na Bíblia nenhum texto onde fala que Deus ama a igreja, que deu o filho para a igreja. Ama o mundo e deu o filho para salvar o mundo e fazer do mundo a sua igreja. E essa unção messiânica que eu quero pedir ao Senhor a cada manhã. Senhor, me ajuda a olhar para o pecador como o Senhor olha. Me ajuda a receber os e-mails que eu recebo com tanta miséria humana, como o Senhor olha. Me ajuda a chorar com aquele que está preso, Pai, na prostituição, como o Senhor olha para ele. Me ajuda, Pai, a entender o perdido e o pecador.
e ser um instrumento do Senhor para resgatar ele e trazer de volta. O pastor Diogo falou que eu vou impor as mãos sobre vocês. Eu preciso dizer algo para vocês. A unção que você respeita e a unção que você honra é a unção que você atrai para a sua vida. Se você quer imposição de mãos minhas, você vai dizer, pastora, eu estou querendo morrer de amor pelo pecador. Porque é o que acontece na minha vida. Ontem uma pessoa falou assim para mim, pastora, um dia a senhora pôs a mão na minha cabeça e falou que sobre mim viria unção que restaura a cana quebrada. Pastora, só chega a cana quebrada na minha vida. Não dá para chegar umas canas inteiras de vez em quando? As quebradas vão ficar inteiras. E elas vão ser instrumento de Deus para outras canas quebradas. Eu vou orar sim. Mas você quer isso para a sua vida? Isso não é cômodo, igreja. Não é cômodo, são milhares de pessoas ao nosso redor, precisando de libertação, precisando de cura, precisando de restauração familiar, casamentos caindo aos pedaços. São milhares de pessoas contando históricos de abuso sexual das suas crianças dentro de casa pelos maridos. São milhares de pessoas pedindo um grito de socorro na terra. Quem pode oferecer alguma coisa? A igreja. É a igreja, queridos. É a igreja, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo e capacitou a sua igreja para salvar o mundo para Ele. Para Ele. Nós vamos fazer duas coisas no final desse culto. Agora, as crianças já vieram, está na hora. Nós vamos fazer essa imposição de mãos. O pastor Otto está comigo no mesmo ministério. Nós fazemos juntos isso. Nós vamos fazer dia 10 de julho, 50 anos de casados. Eu me converti antes de casar, eu tenho 53 anos de conversão. A gente caminha junto nessa história de cuidar de pessoas. A gente caminha junto nessa história de não desistir de pessoas. Nós estamos juntos nesse negócio de trazer famílias para o lugar da reconciliação. Ele vai me ajudar, nós vamos impor a mão sobre sua cabeça. E vamos pedir a Deus antes dessa imposição de mãos, que a mesma unção que há na nossa vida seja concedida a Deus para a sua vida. Se você quiser isso, nós vamos fazer isso. Porque o amor de Deus por nós, queridos, nos dá tudo. Ele não nos dá só a salvação. Ele não dá só a restituição e a reconciliação. Às vezes nós nos comportamos achando que estamos dando alguma coisa para o Senhor. Você sabe o que é a única coisa que você dá para Deus verdadeiramente que você não ganhou dele primeiro? A única coisa que não é uma devolução, que é um presente para Deus, é a adoração. É a adoração. Ele não te adorou primeiro. Ele não te adorou e você o adora. Ele te amou. Ele te amou. Quando vimos ao altar, chegamos aqui e falamos, Deus, eu te dou a minha vida. Você deu vida coisa nenhuma para Deus? Ele te deu vida. Você é capaz de fazer um espírito, uma alma? Ele fez. Ele enviou para a terra. Ele é que dá vida para todo homem. Trazemos as crianças. Quando as crianças nascem, a gente apresenta no altar. Senhor, eu te entrego meu filho. Foi Ele que te deu esse filho. Foi Ele que colocou esse filho na sua barriga. Essa criança que está no colo de Tainã, ela
Ela não fez, foi Deus que fez. É um espírito, tem uma alma. Tainã não sabe fazer alma e nem espírito. Essa criança foi Deus que deu. Aí apresentamos os filhos e entregamos para Deus, Ele que nos deu. Quando trazemos as ofertas, a gente vem de peito estufado. Você não está dando nada. Você recebeu primeiro. Você está fazendo igual criança que pega dinheiro do pai para comprar presente para o pai. Porque não tem um tostão que ele não tenha te dado. Não tem uma porta de emprego que não foi ele que abriu. Não tem uma força física para trabalhar que ele não te dê. Na verdade, tudo ele deu primeiro. Porque quem deu filho, o que mais não dá, igreja? Quem deu filho, o que mais não dá? Eu garanto que eu posso ganhar um sapato da Tainã. Eu garanto que eu posso ganhar uma roupa da Tainã. Eu garanto que eu posso ganhar uma hospedagem da Tainã. Eu garanto que eu posso ganhar um abraço da Tainã. Mas a filha dela, ela não vai me dar. Dar o filho. Dar o filho. É a maior prova desse amor. Quem nos deu filho, que mais não dará? A unção que nós vamos ministrar sobre a tua vida é a unção de amor pela alma perdida. É a unção que leva as pessoas a perdoarem aqueles que o magoaram. É a unção que leva a pessoa a dar oportunidade de uma segunda chance. Reconstrução de famílias. É a unção que não olha o passado. Nós como igreja precisamos aprender a olhar para frente. Deixar as coisas que para trás ficaram, prosseguir para o alvo que está proposto. Me feriu? Eu perdoo. Acabou comigo? Eu abençoo. Senhor, eu vou caminhar para frente. Você sabe por que vem a primavera e o verão? Porque o inverno passa. Senão não viria. Você quer assunção? Se você quer, nós vamos impor a mão sobre a sua cabeça. Vem, pastor Otto. Pastor Otto vai ser o primeiro a ofertar para poder vir aqui. Nós não vamos orar, nós vamos impor as mãos só. Eles virão aqui. Eu acho que tem que ser primeiro essa turma daqui. Faz uma fila, isso. A fila vai fazer com que você pegue a imposição das mãos do Otto e a minha. Nós não vamos falar nada para você. Nós estamos falando para Deus. Senhor, que a unção que há sobre mim venha sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Receba em nome de Jesus. Em que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Receba em nome de Jesus. Mas Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. e como os serafins que cobrem os Pode vir aqui, pastor, tem a mesma unção, é igual. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Pode vir aqui também. Receba. para que Tu cresças, Senhor. Receba em nome de Jesus. Mais e mais, o Santo dos Santos, Receba em nome de Jesus. a fumaça Receba em nome de esconde, só Receba Teus em nome de olhos me veem, debaixo de Tuas Receba em nome de asas, Jesus. ao meu abrigo, Receba em nome de Jesus. meu lugar secreto. Receba. Direto do canal MLV, com mais um Câmera, Música e Ação. Agora com a pastora Tânia Tereza, ela acabou de ministrar na nossa Igreja Batista Lírio dos Vales da Barra. Pastora Tânia, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Silk.
qual a importância dele? O SILC é um seminário intensivo de libertação e cura. É um seminário num sistema de imersão total. São 5 dias de um mergulho em tudo que a palavra de Deus nos ensina sobre libertação. E a verdadeira libertação, ela se dá pela palavra. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós trabalhamos com uma equipe excelente de conselheiros. Então nós temos a palavra e temos o aconselhamento. Acontece a cada 2 meses no estado de Tocantins, numa cidade chamada Paraíso do Tocantins. E pessoas do Brasil inteiro têm ido para aquele lugar. Alguns vão em busca de conhecimento para trabalhar com libertação, outros vão em busca da própria libertação. O último SILC que nós fizemos, nós tínhamos pessoas de 29 cidades do Brasil, de 15 estados do Brasil, de ministérios variados. Então Deus separou um lugar e preparou pessoas para cuidar de pessoas que precisam de ajuda. Eu te convido a estar lá. Esse é o SILC. Você não pode perder, eu estarei participando, eu e minha esposa. Eu ouço muito testemunhos abençoados sobre isso, então não deixe de ir. Pastora Tânia, para a gente encerrar, uma mensagem para o Ministério de Louvor, o Novo Farol da Lírio Barra. A adoração e louvor é o nosso presente para Deus. É aquilo que nós levamos para Ele do fundo do nosso coração, que não ganhamos dele, mas nasceu em nós e de nós para Ele. E eu creio que Deus, Ele faz o seguinte: eu creio porque nós que somos pais, fazemos isso. Quando os nossos filhos chegam em casa, que eles vão de férias, começam a chegar os carros para o Natal, para o Ano Novo. Cada filho que chega com um abraço para nos dar, com um carinho para nos oferecer, nós descemos a escada correndo, vamos esperá-los no portão, queremos receber o carinho deles. E eu creio que Deus faz isso. Eu creio que quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, Deus fala: meus filhos estão aí, me presenteando com carinho, com a alegria deles, pois eu vou descer para receber os meus filhos que vêm me adorar. Eu creio que é um momento precioso do culto. Eu creio que o Ministério de Louvor tem um privilégio de trazer o Senhor para receber adoração e de levar adoração para o Senhor. É isso que eu penso. Deus abençoe.